que você está? Meu desejo é que você esteja animado, feliz. Gente, um coração alegre, ele é um bom remédio. Com o coração alegre, ó, a gente caminha e caminha muito feliz. Eu tô assim, com o coração explodindo de emoção, porque hoje temos um convidado muito especial. Para mim, sem comentários, o tanto que ele é especial. Mas para você, tenho certeza que será. Não sei se você já precisou de fazer algum procedimento cirúrgico. E aí você vai precisar de uma boa anestesia. E hoje vamos ter um bate-papo muito legal com o doutor, médico anestesiologista, doutor Juraci Gonçalves de Oliveira. Não perca por nada, porque este é o meu, mas é o seu, no Universo da Música, com Patrícia Valadão. Ah, mas eu estou muito feliz, doutor Juraci. Mas olha, já vou começar quebrando aqui o protocolo, porque é muito complicado eu te chamar de doutor Juraci. Então vai ser doutor Jura. Você, né, meu amor, meu marido, convivo com você, conheço sua profissão bem de pertinho, tenho uma admiração enorme, porque eu sempre tinha uma dúvida em relação à anestesia, mas a convivência só me fez bem. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigado, Patrícia, pelo convite mais uma vez, né? Pati, vou te chamar de Pati. Sem problema. É um prazer estar aqui conversando com você, seu telespectador, seu ouvinte, né? E vamos bater um papo legal, tentar tirar um pouco das dúvidas, né? Que eu sei que os ouvintes têm a respeito desse assunto. É um assunto que tem muito tabu em cima dele ainda, né? Desconhecimento, medo. Então é importante, e ele está muito presente na nossa vida, né? É importante a gente tirar um pouquinho dessas dúvidas, né? Nossa, vai ser muito bom. E olha, você não sabe, eu estou assim de perguntas. E o que eu achei muito interessante é que todas essas perguntas, sem exceção, vieram de colegas e amigos músicos. Que legal. E toda vez que eu recebi uma pergunta, eu agradecia, né? Falei, ai, obrigada, né, pela sua pergunta. Olha, espero que você tenha sua dúvida sanada. Mas todos falaram, olha, quando o programa passar, eu não quero perder de jeito nenhum, porque eu tenho medo, eu tenho muita ansiedade, eu tenho muitas dúvidas em relação até à minha performance, né? Mas antes dessas perguntas todas, eu queria que você contasse pra gente assim, uma gotinha do oceano que eu sei, que é sobre a anestesia, como que ela começou. Sobre a história, né, da anestesia moderna, digamos assim. Ela é uma especialidade recente, né, basicamente recente. Os primeiros casos de anestesia, por exemplo, anestesia geral para uma cirurgia, o primeiro caso relatado, ele vem de 1840, 42, 1842. É muito recente, né? Não tem 2 séculos ainda. Foi um cirurgião, na verdade, quem fazia o procedimento anestésico era o cirurgião na Geórgia, nos Estados Unidos, em que tirou um pequeno tumor do pescoço, da mandíbula, né, de uma paciente, e usou o éter sulfúrico, né? E engraçado que o éter, ele tinha sido manipulado pela primeira vez por um alquimista espanhol, Raimundo Lélio, em 1275, me parece. Quer dizer, demorou quase 600 anos para ter a primeira utilização, digamos assim, né, medicinal, né? E foi um sucesso nessa época, mas era um procedimento que foi feito no interior lá dos Estados Unidos, num condado lá pequeno, né, uma população muito pequena, e ficou por ali mesmo. Em 1846, um cirurgião dentista, né, na verdade era um dentista, o Thomas Green Morton, ele fez o primeiro procedimento público usando o próprio éter também, éter sulfúrico, éter etílico, né? Normalmente ele é conhecido só como éter.
E tinha isso como ele queria que isso fosse a primazia. Depois, para você ter ideia, isso causou tanta divergência na época que isso foi para o Congresso americano, quem que tinha a primazia da primeira anestesia ou não. E o Crawford, né, Long, que fez isso em 1842, nem estava aí. Ele falou, não, pode dar a primazia para o outro, não tem problema não. Mas foi só em 1921, para você ter uma ideia, o colégio americano de cirurgiões reconheceu o Crawford Long como realmente quem iniciou, fez a primeira anestesia cirúrgica, né? E o interessante que ela está te falando, 1275 foi, Nossa, meu Deus. foi formulado o éter. E até hoje nós não sabemos exatamente como que ele funciona. Que isso? Ele faz a pessoa dormir e não sentir dor, mas como que ele age no cérebro exatamente, não se sabe. Eu te observei muito de perto e também vários amigos, vários colegas, né, enfermeiros, médicos, técnicos. Como que foi para vocês passarem por essa pandemia, saindo de casa, de um ambiente tão seguro, né, de uma fortaleza e ir para um campo de guerra? Conta um pouquinho para a gente. Bom, foi um momento realmente de incerteza, né? Lidar com o desconhecido, né? E o nosso maior medo, digamos que um medo bem considerável, era o que você podia estar levando também para o seu lar, né? Não só em relação à nossa segurança, né, da nossa saúde, mas da saúde dos nossos familiares, né? Então, nos trouxe muita apreensão. Houve casos de colegas que contraíram a doença no exercício da atividade, né, da profissão, e alguns faleceram, infelizmente. Não foram muitos, graças a Deus, pelo menos no nosso meio, mas houve casos, sim. Sempre é complicado, mas é inerente da atividade, né? A gente lida com situações de possível contaminação em outras esferas, né? Bacteriana, já teve algumas epidemias viróticas, mas essa, por causa da dimensão, como ela foi anunciada, a gravidade dela, a total desconhecimento, realmente trouxe uma apreensão muito grande e trouxe um conhecimento também, né? Nós tivemos que aplicar o nosso conhecimento mesmo de asepsia, de cuidados em lidar com material contaminado, né? O material de proteção nem sempre foi o mais adequado, mas era com ele que nós conseguimos nos virar, né? E passamos, graças a Deus, estamos emergindo dessa pandemia e com muito aprendizado. Com certeza, mas agora quero te encher de perguntas. E eu, ao ler as perguntas, eu vi que eu já vivenciei alguns desses medos. E eu confesso que... E é só medo que tem? Não, tem curiosidades também. Eu tinha, às vezes, muito medo, mas eu confesso que quando eu tenho que fazer algum procedimento, assim, endoscopia, amor, eu vou, assim, rindo, porque eu vou te encontrar e vou poder, assim, acompanhar você bem na hora H, porque você me assiste tocando, tá ali na plateia, aplaude, e eu não posso fazer isso com você, né? Mas quando eu passei, né, por alguns procedimentos e eu tive você ali ao meu lado, ministrando essa sedação, eu me senti assim muito segura, muito amparada. Enfim, foi um momento para mim de amor. Bem, vamos lá, a primeira pergunta. Existem anestesias diferentes além das dosagens por peso do paciente? Com certeza, né? A gente tem basicamente as anestesias regionais e as anestesias gerais, né? O que seria? A anestesia geral, quando você tira você anestesia praticamente o paciente como um todo, né? Para você poder fazer qualquer tipo de cirurgia em qualquer segmento do organismo do paciente. Ele está com anestesia geral, todo o corpo está anestesiado. Normalmente você consegue isso fazendo anestesias inalatórias, através de anestésicos que são administrados pela ventilação. Anestesia balanceada, que você usa o inalatório e o anestésico venoso. E anestesia venosa total, a gente fala assim, que você não usa o anestésico inalatório. E você tem as anestesias regionais. Regional, que você fala o seguinte, você anestesia uma região do organismo. Você pode anestesiar só uma perna, anestesiar a parte inferior do corpo, um braço só, né? Você faz anestesia segmentada.
Aí você vai usar alguns tipos de bloqueio. Aí você tem o bloqueio, a hack anestesia, que você faz uma injeção na medula, né, dentro do espaço do líquido que circunda a nossa medula, e você tem anestesia de um segmento dali para baixo, né? Você tem a peridural, que é um espaço ao redor desse líquido, e você tem os bloqueios de plexo, né? Plexo braquial, que você anestesia um braço, você pode fazer bloqueios variados no corpo, né? Basicamente são esses tipos de anestesia. E as anestesias locais, né? E cada anestesia dessa você pode usar um tipo de anestésico. Vai aumentar a duração, você pode fazer combinações de anestésicos, combinações de medicações, que aí você vai ter tempo maior de procedimento, você pode ter profundidade maior, segurança maior do ponto de vista cardiovascular. Por exemplo, tem pacientes que você pode usar um anestésico, não pode usar o outro, que pode ter repercussões, né, no sistema cardiovascular e por aí vai. Realmente por isso que é uma especialidade. Hoje a formação do anestesiologista, além dos 6 anos de medicina, ele tem que passar por mais 3 anos de especialidade, né? 9 anos. São 9 anos. Para você começar. Fora todos os outros cursos que você vai fazer durante o seu caminhar, vida, né? A vida toda. E eu estava pensando, o dó para mim, eu vejo e toco. O corpo humano, cada um é de um jeito. Nem todo mundo tem, eu vou chamar de coluna? Não, é coluna? Coluna vertebral. Coluna vertebral. Nem todo mundo tem aquela coluna retinha, né? Muitos têm uma escoliose. Tem umas pessoas que são mais magrinhas, outras que são mais cheinhas. E vocês quase que usam uma visão tridimensional, né? Por exemplo, você estava falando de bloquear um braço, uma perna. Existe essa especificidade. É muita técnica. Tem, É muita técnica. Bem, outra. Sedação para exames, tipo endoscopia. Tem muito risco? Então, acho que é uma pessoa que tem muito medo de fazer endoscopia. Sim. Não é que tenha muito risco, de jeito nenhum. É um procedimento extremamente seguro, né? Sendo feito da forma adequada, num local adequado, por profissionais competentes, né? Adequadamente treinados. A sedação, eu acho engraçado, qual a diferença da sedação para anestesia? Sedação é anestesia, anestesia é sedação. Normalmente, quando você fala em sedação, o termo correto, né, de sedação é tirar o quê? A ansiedade, né? Mas, na verdade, você pode ter uma sedação, gradações de sedação. Você tem uma sedação que a pessoa fica conversando, consciente, e ela tira só realmente aquele medo, aquele temor. Às vezes você tem uma síndrome de pânico. Tem paciente que, por exemplo, vai fazer um procedimento totalmente indolor, uma ressonância. Só que ele vai ter que ficar fechado dentro de uma máquina, às vezes por mais de meia hora. Ele tem fobia. E ele tem fobia, ele não consegue, realmente, e ele tem que ficar parado, completamente parado, porque senão vai dar variações na imagem, né? Se ele estiver fora de foco, digamos assim. E ele não consegue. Então, esse paciente ele precisa ser sedado, ele não precisa ser anestesiado. Qual que é a diferença da sedação da anestesia? A anestesia, você tira todos os sentidos, né? O sentido tanto da consciência, o sentido do tato, o sentido da dor. Então, o paciente fica totalmente sem os sentidos. A sedação, basicamente, você vai tirar a ansiedade dele. Muitas vezes você faz uma sedação combinada, que você vai transformar a sedação que é leve, né, de consciente, uma sedação mais profunda, que o paciente chega a dormir. Você dá um pouco também de analgésico, porque é um procedimento que, apesar de não ser muito doloroso, pode trazer algum incômodo. No caso da endoscopia, é um caso desse. Principalmente a colonoscopia, né, que é a endoscopia do cólon, né, do intestino grosso. Dá um certo incômodo, porque você tem que inflar o intestino de ar e tal, para poder visualizar a parede, né, do intestino. Então, você dá um pouquinho também de analgésico. Então, é uma sedação combinada, uma sedação um pouco mais profunda, que aí exige até realmente a presença de um anestesiologista, né? Um especialista para poder fazer esse procedimento de forma segura e extremamente seguro. É um procedimento que eu realizo há praticamente 30 anos. Uau. Graças a Deus, até hoje nunca tivemos nenhuma complicação fatal, nem de outra monta, assim. Realmente é um procedimento muito seguro. Hoje em dia,
extremamente eficaz e eficiente na sua atribuição, porque ele realmente consegue detectar, por exemplo, a colonoscopia, consegue detectar um câncer muito inicial que, se retirado, quando você faz esse diagnóstico naquele momento, você consegue retirar os pólipos, né? Muitos dos seus ouvintes já devem ter ouvido falar, o pólipo, você retira já no próprio procedimento e ele está curado, né? Recentemente infelizmente, nós tivemos a perda de um dos maiores ídolos do nosso país, né? O Pelé, e ele faleceu por causa de um câncer de cólon, né? Intestinal, e não digo que ele não vinha fazendo prevenções, mas possivelmente um pólipo, esse câncer começou um pólipo pequeno que poderia ser extirpado num devido momento e realmente não teria progredido. A grande maioria das vezes é assim que funciona. É claro que tem aqueles casos que tem uma evolução mais rápida, né? Não sei dizer como é que foi exatamente o dele, mas que é um momento que é bom para a gente refletir sobre a necessidade, né, de se fazer essas prevenções. Bem, essa pergunta vem de um cantor com certeza. Doutor, tenho medo da intubação, caso faça algum tipo de cirurgia. Com certeza porque é cantor e ele preocupa com as cordas vocais. Ela deve preocupar, né, mesmo, porque a intubação é quando você realiza uma anestesia geral, que precisa o paciente ser intubado. Para quê? Para você ter segurança da via aérea o tempo todo durante o procedimento. E também para que você possa manter o paciente anestesiado durante esse tempo através da inalação de um anestésico, né? Sendo feito de forma adequada, não causa nenhum problema nessas cordas vocais, porque a gente, na verdade, a gente passa ao redor das cordas vocais, vai ultrapassá-la. Na grande maioria das vezes a gente nem toca. O tubo que é utilizado é um tubo adequado, com uma dimensão adequada, para que você possa atravessar, né, essa área das cordas vocais do paciente sem tocá-lo, né? E é insuflado um balonete, mas é abaixo dessas cordas vocais, é na traqueia já, exatamente para poder não ter refluxo do ar, né? Então você tem que insuflar esse balonetezinho, mas é fora dessa área. Então, assim, é um procedimento muito seguro, voltando a falar, sempre sendo realizado por um especialista, né, competente, que tenha um conhecimento adequado da técnica, né? Então, pode ficar tranquilo que é um procedimento seguro. Outra pergunta. Qual o motivo do jejum completo até de água? Sim, isso é importante. Hoje o jejum é preconizado para sólido, né? Qualquer alimento sólido, aí a gente considera alimento sólido até os líquidos que tenham algum resíduo, por exemplo, o leite, né? O iogurte, etc. Você precisa de um jejum de 6 horas. E o líquido claro, que a gente chama, que é o líquido sem resíduo, principalmente café, água, pelo menos 2 horas. Né? Então, é importante por quê? Porque esse líquido que está no estômago, ele tem a possibilidade de refluir e ir para o pulmão. Né? Isso aí vai trazer um quadro que chama de pneumonite química, por causa do ácido clorídrico que tem dentro do estômago, que traz uma repercussão muito importante no pulmão. Então, isso é fundamental que seja seguido, né? Exatamente para ter uma segurança e, principalmente no paciente, a gente pede esse jejum na cirurgia eletiva, aquela que pode ser adiada ou não. Na urgência não tem jejum. Do jeito que ele chegar tem que ser feito, né? Não trauma, você tem que fazer. Você usa medidas para minimizar a possibilidade dessa complicação. Mas na cirurgia eletiva, que pode ser evitada, pode ser adiada, a gente tem que seguir essa norma. É uma questão puramente de segurança. Tá? Você me fez lembrar de uma história aqui do meu pai, quando foi fazer aquele procedimento e você perguntou, quer dizer, ali era um médico perguntando para o paciente: o senhor está em jejum? Aí ele: bem, eu almocei. Aí você perguntou: que horas? Só isso? Não. Chegando aqui eu comi um pedacinho de bolo. O que mais? Um copinho de leite. Né? Então, independente até de ser o seu sogro, você, na mesma hora, você era ali um médico, né? E quase que... E meu pai levou uma bronca, claro, né? Bem, gostaria de... Nós são tantas perguntas e eu preciso de
fechar aqui, porque nosso tempo está passando. Tem como evitar o choque anafilático? Não, o choque anafilático, o que é o choque anafilático, né? Choque não é enfiar o dedo na tomada. A gente chama de choque todas as vezes que você tem um problema, basicamente, da circulação sanguínea do organismo. Você tem um choque que pode ser por uma hemorragia, choque hemorrágico, você tem um choque que pode ser problema da bomba, né? O coração para, você tem um choque cardiogênico e tem um choque anafilático, que na verdade é uma inflamação que você tem dos vasos, um processo de reação do organismo, e esses vasos dilatam. Então, se eles dilatam, por exemplo, passam a ter 3 vezes a capacidade que tinha, é como se você estivesse diminuindo o líquido que está dentro deles. Então, você tem um choque de distribuição, que a gente chama assim, né? E esse choque anafilático pode acontecer com o uso de qualquer medicação, de qualquer substância. Tem pessoas que podem ter com picada de abelha, comendo camarão, né? Alguns alimentos, algumas frutas, né? Então, esse choque, ele basicamente você não tem como evitá-lo, você tem como tratá-lo, né? Você tem que saber reconhecer esse choque, se caso o paciente apresentar, e a tratá-lo de forma adequada, através da administração de drogas, né, que vão fazer com que esse vaso volte ao seu tamanho original. Você vai ter que dar volume para encher, né, esse vaso que está dilatado e com menor volume. Quer dizer, otimizar essa circulação para que até que essa reação deixe de existir, você vai estar dando medicação para diminuir, frear, reverter esse processo inflamatório, né? Corticoides, anti-inflamatórios, etc. Então, até isso acontecer, reverter isso, você tem que manter o paciente numa melhor condição de circulação possível. Então, evitar, talvez nem tanto, mas tratar de forma adequada. Mas é raro, é muito raro. Choque anafilático é muito raro. Esse tempo que eu tenho convivido com você e eu amo escutar as histórias, eu tenho aprendido que abaixo de Deus, que é o que sustenta realmente as nossas vidas e os nossos dias estão nas mãos dele, a nossa vida está sendo controlada por vocês, médicos anestesiologistas, durante o procedimento, enquanto a gente dorme. Eu falo o seguinte, é uma responsabilidade muito grande. Porque o paciente chega para nós consciente, conversando, ciente, né, de toda a situação, e ele entrega a nós, naquele momento ali da cirurgia, sua vida, né? Ele está completamente, depois que eu ponho ele, por exemplo, para dormir, digamos assim, ele está entregue, né, a toda a sua homeostase, né, do organismo, ele está entregue em nossas mãos. E cabe a nós, né, fazer o melhor possível para que a gente possa ser bem sucedido, ele possa tratar. Ninguém vai ao anestesista ou anestesiologista só para ir tomar uma anestesia, ele vai fazer um outro procedimento, né? O procedimento fim é um outro, é a cirurgia que ele vai se submeter. Mas cabe a nós mantê-lo o mais estável possível, sem dor, para que ele possa restabelecer sua atividade, sua vida da forma mais adequada possível depois, né? Olha, eu estou com tantas de perguntas, eu vou ter que pedir desculpa pelas... Vamos fazer um outro. É isso que eu estou falando, eu vou ter que pedir desculpa já falando assim, olha, ele será convidado novamente, Vamos ver viu? a repercussão. Se tiver uma boa resposta, a gente faz um segundo, sem problema. Ai, mas eu quero te agradecer demais, Jura, de você ter vindo aqui, estado aqui nesse tempo tão bom compartilhando esse dom e conhecimento. É um prazer. Eu sempre tenho fico muito satisfeito de poder contribuir, de poder tirar essas dúvidas que eu sei que existem, são muitas, e de tentar trazer o máximo de informação para que as pessoas não deixem de fazer os procedimentos que têm que ser feitos por causa desse medo. Quanto a isso, podem ficar muito seguros, porque a anestesia evoluiu demais. Talvez seja o ramo da medicina que mais evoluiu no último século, foi a anestesia. Quando eu comecei, há 20 e poucos anos, 28 anos atrás, 29 anos atrás, na anestesia, a distância entre o que era tóxico e o que era terapêutico, o remédio que eu tinha que dar para trazer o efeito que eu queria, e era tão próximo do que aquilo que ele trazia já de toxicidade, hoje essa distância aumentou muito. Então, a segurança, o hiato entre um e outro ficou muito grande. Então, a gente tem drogas muito seguras,
profissionais extremamente competentes. Então, e outra coisa, a monitorização também evoluiu bastante. Outra coisa que a gente pode bater um outro papo outro dia. Claro. Olha, muito obrigada. Eu te agradeço seus ouvintes, seus telespectadores. Espero que tenha ajudado um pouco cada um deles, as dúvidas deles. E em outra oportunidade a gente pode bater mais um papo, tá bom? Com certeza. Beijo para você. Beijo. Bem, não sei se você tem o hábito de orar com música, mas eu convido você para conhecer o meu EP e mergulhar nessas canções tão lindas que carregam os nomes dos presentes que Jesus conquistou na cruz por nós. E agora, feche os seus olhos e nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus e se você tem um pedido de oração, faça que nós estamos juntos aqui.